Olá! Hoje a gente vai mergulhar num drama geopolítico de altíssimo risco que simplesmente parou a América do Sul. É uma história que envolve energia, soberania nacional e, claro, um impasse gigantesco entre duas nações vizinhas. Vamos entender como uma decisão super ousada da Bolívia, lá em 2006, colocou o Brasil e a nossa gigante estatal, a Petrobras, numa situação limite. Imagina a cena. 1º de maio, Dia do Trabalhador. E a notícia que explode é essa: soldados do exército boliviano tomando controle físico de refinarias e campos de gás. Foi uma ação de cinema, super rápida, cheia de simbolismo, e que mandou uma onda de choque por todo o continente. A pergunta que ficou no ar foi imediata: e agora? O que vai acontecer? A base legal para essa ação militar toda foi este documento aqui, o Decreto Supremo 28701. Ele foi batizado de Heróis do Chaco, uma referência a uma guerra histórica para a Bolívia. E olha, isso era bem mais que uma simples lei. Era uma declaração de soberania, feita para reescrever completamente as regras do jogo de energia no país. Essa medida foi, sem exagero, um choque total no sistema. Vamos entender qual foi o impacto imediato dessa decisão e, o mais importante, quem estava bem na linha de frente desse terremoto geopolítico. Ok, só para todo mundo ficar na mesma página, o conceito principal aqui é o de nacionalização. De um jeito bem simples, é quando o Estado pega uma coisa que era de empresa privada e diz: agora isso aqui é público, é nosso. No caso da Bolívia, o alvo era claríssimo: suas reservas gigantescas de gás natural. Várias gigantes de energia do mundo inteiro foram atingidas, mas nenhuma, absolutamente nenhuma, se comparava à Petrobras. A empresa brasileira era de longe a maior investidora estrangeira na Bolívia. Ela não só controlava a exploração, mas também duas das maiores refinarias, gasodutos, até uma rede de postos. Era uma operação gigantesca, que de repente estava sob intervenção militar. E a linguagem do decreto, nossa, não deixava nenhuma brecha para interpretação. Essa citação aí, do artigo 1º, é direta e reta. A intenção era explícita. Não se tratava de renegociar. O objetivo era retomar o controle completo, total e absoluto do gás e do petróleo, sem pedir licença. Mas uma ação tão drástica assim não acontece do dia para a noite, né? Então, como é que a situação chegou a esse ponto? Qual foi o contexto todo que deu ao governo boliviano a força política para tomar uma medida tão radical? Essa linha do tempo aqui conta a história toda. A gente vê uma década de tensão se acumulando. A privatização lá nos anos 90 deixou um ressentimento popular muito grande, que estourou na Guerra do Gás, que foi super violenta. O referendo de 2004 foi um recado claro das urnas, e a eleição do Evo Morales, que prometeu a nacionalização, foi um empurrão final que transformou essa vontade do povo em ação de governo. Com a nacionalização a todo vapor, todos os holofotes se viraram para o país mais afetado de todos, o Brasil. O maior vizinho, o maior cliente e o maior investidor no gás boliviano. A crise era mais do que certa. Esse número ajuda a gente a ter uma noção do tamanho do problema para o Brasil. A Petrobras tinha investido mais ou menos US$ 1,5 bilhão na Bolívia. E não era só um número numa planilha, eram ativos reais, refinarias, campos de produção, quilômetros e quilômetros de gasodutos que de uma hora para outra passaram a ser controlados pelo exército. Mas o problema ia muito além do dinheiro. Como esse gráfico mostra bem, o Brasil tinha uma dependência energética crítica da Bolívia. Olha só, mais da metade de todo o gás que o país consumia vinha de lá. Era esse gás que abastecia o coração industrial do Brasil, em São Paulo. Qualquer corte nesse fornecimento significava um risco real de paralisar a economia brasileira. Isso colocou o governo do então presidente Lula numa verdadeira sinuca de bico diplomática. Pensa bem, se o Brasil batesse o pé, adotasse uma postura dura, poderia ficar sem gás da noite para o dia. Por outro lado, se fosse conciliador demais, as críticas internas seriam enormes. Iam chover acusações de fraqueza, de não defender os interesses da Petrobras. Foi um debate gigante entre pragmatismo e uma suposta submissão. O que se seguiu foi um período de negociações super tensas para tentar criar uma nova realidade. Uma realidade em que as empresas estrangeiras, principalmente a Petrobras, teriam que se adaptar a um novo jeito de jogar, com regras impostas de forma unilateral pela Bolívia. Pois é, a Bolívia não deu muita margem para conversa não, foi um ultimato. As empresas tinham 6 meses, 180 dias, para assinar novos contratos sob os termos do Estado boliviano. Na prática, elas deixariam de ser donas dos ativos e virariam meras prestadoras de serviço. O recado era bem simples, ou aceita ou pega as suas coisas e vai embora. Essa tabela aqui mostra o tamanho da virada de jogo.
A fatia do governo boliviano na receita dos maiores campos de gás pulou de uns 50% para até 82%. As empresas, que antes eram donas e operadoras, foram rebaixadas a parceiras, a prestadoras de serviço. E o mais importante de tudo, o controle total saiu das mãos estrangeiras e foi para a estatal boliviana YPFB. No final do prazo, depois de negociações que se arrastaram e foram bem desgastantes, novos contratos foram assinados. Mas a pergunta que fica é: quais foram as consequências de longo prazo dessa baita transferência de poder para todo mundo que estava envolvido? O resultado, no fim das contas, foi bem complexo. A Petrobras, por exemplo, foi forçada a vender suas refinarias para a Bolívia por um valor que o mercado considerou baixíssimo, uns 112 milhões de dólares. Ela evitou uma perda total, mas teve que engolir termos bem ruins. O Brasil conseguiu garantir que o gás continuasse chegando, mas aprendeu da forma mais dura a lição sobre dependência energética e começou uma corrida para ser autossuficiente. E a Bolívia? Viu o dinheiro entrar com força no começo, mas a falta de novos investimentos acabou comprometendo a produção no futuro. E para garantir que a mudança fosse para valer, a Bolívia cravou essa política na sua nova Constituição em 2009. Um ponto-chave ali foi proibir que as empresas estrangeiras recorressem a tribunais internacionais para resolver qualquer briga. Isso, na prática, tirou uma camada de segurança jurídica importantíssima para qualquer investidor. No fim, a questão ainda está no ar. Foi um ato legítimo de soberania que realmente beneficiou o povo boliviano no longo prazo? Ou será que essa decisão, apesar de popular, acabou sendo um tiro no pé que espantou investimentos que eram essenciais? Para o Brasil, a resposta também não é simples. A diplomacia pragmática do Lula evitou uma crise de energia, mas a que custo para a maior empresa do país? Esse episódio virou um grande estudo de caso sobre os limites do poder, os riscos de se investir fora e a dança complicadíssima entre o interesse nacional e a realidade da geopolítica.